Pronto. Visto raiz quadrada e cúbica, que são relacionados com área e volume, vamos ver que há possibilidade de outros tipos de raízes. Uma raiz enésima qualquer. Enésima indica qualquer um dos valores, qualquer número. Primeiro vamos ver aqui, ó. Numa raiz, eu tenho três partes aqui. O número que fica na raiz aqui em cima eu chamo de índice. O número que está dentro da raiz é o radicando. E finalmente a resposta é minha raiz. Raiz cúbica de 125 é 5. Ou seja, 5 vezes 5 vezes 5, 3 vezes vai dar 125. Só que esse índice aqui, ele pode vir com outros valores. Quando esse número, esse aqui, não tem nada, eu leio raiz quadrada. E aqui é como se tivesse um 2 escondido. Raiz quadrada de 64 é 8, porque 8 vezes 8 é 64. Agora, há possibilidade de aparecerem outros índices, 4, 5, 7, 3, não importa. O que é que eu vou fazer então aqui? Raiz quarta de 81, aqui eu tenho que procurar um número que eu multiplique por ele mesmo 4 vezes para que dê 81. Então, esse número é 3, pois 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 dá 81. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. E 27 vezes 3, 81. Ou então, se eu preferir, 3 elevado à quarta potência dá 81. Mas a resposta é aqui, a raiz, o que eu procuro é isso aqui, ó. É só esse 3. Qual é o número que eu multiplico por ele mesmo 4 vezes para dar 3? Por exemplo, qual é o número que eu multiplico por ele mesmo 5 vezes para dar 32? Então, eu sei que é um número muito baixo, porque quando eu multiplico o número 5 vezes, vai aumentando muito. Esse número é 2. Percebam que se o número aqui é par, obrigatoriamente a raiz vai ser par, certo? Se o número é ímpar, a raiz obrigatoriamente vai ser ímpar. 2. Quando eu faço 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 5 vezes. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. Então, a raiz é o 2. Raiz sétima de 1. Raiz sétima de 1. Qual é o número que eu multiplico por ele mesmo 7 vezes para dar 1? Claro que é o próprio 1. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, não importa quantas vezes, vai dar 1. Raiz cúbica de 343. Aí, qual é o número que eu multiplico por ele mesmo 3 vezes? 7. Perceba que 7 vezes 7 vezes 7. 7 vezes 7, 49. 49 vezes 7, 343. Raiz sétima de 128. Agora eu quero um número que eu multiplico por ele mesmo 7 vezes para dar 128. Vocês têm que procurar o número por tentativa, certo? Por exemplo, nesse caso é 2. Se eu sair multiplicando 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 7 vezes, vai dar o 128. Uma observação com relação a números negativos. Nós já vimos que quando eu multiplico o sinal de menos em quantidade pares, 2 vezes, 4 vezes, 6 vezes, a resposta fica positiva. Então, não tenham como achar um número que eu multiplique por ele mesmo 4 vezes para que o resultado seja negativo. Então, nesse caso, não existe. Percebam aqui o do 8, raiz oitava de menos 1. Para que dê menos 1, eu não tenho como multiplicar em quantidade pares. Toda vez que eu multiplico um número em quantidade pares, a resposta fica positiva. Então, não existe. Ao menos por enquanto a gente trata que não existem. Só que quando eu multiplico o sinal de menos em quantidade ímpares, aí existe. Então o que é que eu vou fazer? Raiz quinta de 32 é 2, como nós já vimos aqui. E, como é negativo, a resposta também vai ser negativo. Raiz sétima de 1 é 1 e o sinal de menos eu repito. Qual é a observação que você faz aqui? Eu tenho uma observação aqui. Índice par e radicando negativo, não existe raiz. Pelo menos no conjunto dos números reais não existe raiz. Agora, índice ímpar e radicando negativo existe
e a raiz será negativa.